sobre o projeto integrador. Isso pode ser feito depois da aula? Ô, Lécio, alô? Sim, estou ouvindo. Esse assunto, nós vamos conversar ele agora. Só vou mudar o slide aqui, que aí a nossa pauta é justamente essas coisas aí, referente aos trabalhos, tá bom? Ok. Então, gente, eu vou começar a nossa aula agora, tá? A partir de agora eu estou gravando. Nós estamos aí apenas com 3 alunos, né? Uma pena, né? Gostaria que a turma tivesse toda aí. Mas vamos lá, né? Eu vou já passar o slide aqui, sem mais delongas, né? Vamos ver aqui. Bom, vamos conversar. Vocês estão vendo aí a tela, por favor? Olha aí. Sim, ok. Vamos lá, vamos tentar fechar isso tudo aí, tirando as dúvidas. Por exemplo, atividade avaliativa, caderno 1, etapa 3, para amanhã. Tá combinado? Esse caderno 1, etapa 3 é o quê? É aqueles vídeos que a gente tem que assistir e responder Isso aí é o no... seguinte, nós dividimos nosso curso em 3 etapas, por questão de organização, certo? E Uhum, aí, não sei se você observou, você já fez 2 cadernos que eu enviei, aí você ficou com ele lá um tempo, não é isso? Aí uhum. depois vocês enviaram para mim por e-mail, lembra que eu corrigi depois e tal? Sim, sim. É isso aí. Então eu passei um bloquinho de atividade para cada etapa dessa. Então, como a gente dividiu em 3 etapas, né, para organizar melhor o tempo, né? Então, Uhum. esse daí é o último caderno que vocês vão fazer. Eu estou chamando ele de caderno 1 da etapa 3, porque a gente dividiu, né? Foi um caderno por etapa. Então, amanhã, dia 13, eu vou entregar ele para vocês, tá bom? Aí, gente, o Ah, que vai acontecer? Esse caderno, vocês vão fazer um pouco diferente dos outros, dos anteriores. Você vai pegar ele lá, você vai ver que vai ser bem rápido. É porque vai ser de múltipla escolha, entendeu? É uma atividade objetiva. Combinado? ok. Eu acho, aqui olha, eu acho não, tenho certeza, que se você pegar ele amanhã na aula assíncrona de sexta-feira, você consegue fazer ele usando o tempo da aula assíncrona de amanhã. E aí, estou deixando para você entregar até no dia 16, por questão aí de flexibilidade, né? Para você ter um tempo maior aí para se organizar e mandar o e-mail. Mas se você conseguir mandar amanhã, você já pode. Combinado? Ok. Então, aí vai. Amanhã, deixa eu falar uma coisa aqui. Amanhã eu publico ele ali, vai ser mais de tarde, tá, gente? Eu vou mandar ele de tarde para vocês. Lá para as 17 horas, por aí, tá bom? Eu gostaria que vocês fizessem ele no horário de aula mesmo. Tá bom? Tem algum problema? Eu não vejo problema, não. Então tá bom. A pausa, no número 2 aí, é a pausa. Vocês estão cientes dela? Do dia 19 ao dia 25? Sim. Tá tranquilo, né? Uhum. Não vai ter atividade nem síncrona. Não vai ter atividade síncrona. E eu não vou passar nada para vocês nesse período, não. Porque nós já temos coisas que já estão aí em andamento, então não faz sentido. Né? Também não tem mais nada para passar assim em termos de programação de atividade. Já está praticamente tudo definido, né? Já fizemos isso anteriormente, de forma prévia, né? Então, é aquilo que está lá mesmo. O número 3 aí, o projeto integrador fase 1. Oi. Edis, eu não entendi nada dessa pausa, porque eu até vi lá mesmo no grupo, mas a gente tem atividades para fazer de qualquer forma, não tem como parar mesmo, igual eu estava falando, a pausa para descanso. Mas tem um monte de atividade para entregar que tem que ser feita nessa data. Pois é, porque veja bem, a pausa, assim, eu não entendi muito bem também, não. Vocês podem até buscar essa informação melhor.
Pelo que eu entendi, essa pausa é como se fosse um respiro, sabe? Você vai ter um respiro para colocar as coisas em ordem, para acertar a sua vida, para organizar, para a gente poder fechar o ano bacana. Porque às vezes, porque o que está acontecendo? A coisa está indo muito acelerado e pode estar acumulando atividade de uma disciplina, de outra. Porque tem aluno, por exemplo, que faz mais de uma disciplina, né? 2, 3, 4. E aí parece que eles pediram, né? Os alunos, a maioria dos alunos, não é só o Cefet Timóteo, não. Todos os Cefetes, para dar esse refresco aí, né? Pelo menos uma semana. Eu estou entendendo dessa forma, entendeu, pessoal? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, de repente o Fred pode dar essa orientação para vocês. Da minha parte, eu sei que eu não posso passar mais nada para vocês, né? E eu já não estou fazendo isso, não. Tá? Eu entendi. Eu entendi, mas é porque, tipo assim, a gente, desde o início, já tinha um... Como é que é? Oi. Oi. Quem está falando? É a Keidiane? Não, é a Jéssica. Eu acho que ela perdeu, desconectou. Perdeu, desconectou. Na hora que ela voltar, ela fecha. Tem mais alguém querendo colocar alguma observação nisso aí, na pausa? Como é que vocês entenderam isso aí? Vocês entenderam direitinho? Tá me ouvindo? Estou entendendo. Agora, só em complemento ao que a Jéssica estava falando aqui, é que mesmo tendo essa pausa, já tem bastante coisa programada para ser executada durante esse período. Certo. Mas também, né, tipo assim, vai ser um período em que a gente coloca as coisas em ordens e tem um tempo para se reorganizar, né? Agora, Léo, vamos pensar um negócio. Vamos pensar um negócio de forma bem assim. Imagina você fala assim, não vou fazer a pausa aqui, não vou mexer com nada, não. Vou ficar uma semana, né, descansando. Não é isso? Tá me ouvindo? Sim, sim. Vou ficar uma semana descansando. Na hora que você pegar de novo para valer, para fazer, você acha que vai resolver? Vai estar tudo lá sem fazer? Tudo sem fazer, não resolve. De certa forma, isso aí que eu não entendi muito, mas talvez valha a pena se informar melhor, né, com a coordenação lá, para ver se é para parar tudo, você ficar descansando, ou se você usa esse tempo para se organizar melhor e arrefecer, né, a situação toda. Mas a orientação, ela está clara, professor. Ela está falando que para os professores parar, né, a questão de atividades, não programar nenhuma atividade, e os alunos que estiverem com atividades programadas para aproveitar esse período para colocar em dia. É isso. Né? Essa orientação, ela está lá, ela está clara no memorando. Então, olha bem, eu já estou adiantando para vocês que quinta-feira a gente não vai encontrar aqui, na salinha nossa aqui. Não é isso? Então, vocês vão ficar por conta semana que vem. Não é isso? É dia 19, né? Olha lá para vocês verem. Sim, correto. Vai dar na quinta-feira. Então, eu já estou sentindo saudade de vocês. Pronto. O item 3. Entrega do projeto integrador. É para o dia 25. Só que aí, o dia 25, o que aconteceu? Vocês têm como mandar ele dia 25? Porque o dia 25 é o dia ainda da pausa de vocês. Seria só enviar, entendeu? Estão me ouvindo, gente? Sim, professor. Ouvindo, sim. Pode continuar. Pois é só enviar. Vocês vão enviar. Lembra aqueles templates que estavam lá? São aqueles lá, os slides, entendeu? Tá me ouvindo?
Diane, tá muito baixo na hora que você fala. Talvez o seu microfone se aproximar mais dele, ou aumentar o volume, olha aí. Oi. Estão me ouvindo, gente? Professor, eu estou ouvindo perfeitamente. Pois é, mas aí os meninos aí, os colegas, parece que tem alguns alunos mandando aqui na... A Keidiane deu um kkk aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar no chat aqui. Não, é porque o microfone dela tá meio... Tá com a opinião forte. Eu tô ouvindo, só que meu celular tá travando bastante, aí não tô nem conseguindo ativar o microfone tem hora. Tá. Gente, então é o seguinte, eu vou acelerar aqui, então, a minha fala em relação às atividades aí, para a gente não perder muito tempo. Aí, qualquer dúvida, vocês me perguntam, tá? Abre o microfone e fala aí. Se não puder, digita aí no chat, eu respondo para vocês. Então, é o seguinte, projeto integrador, fase 1, dia 25. Eu quero saber se vai dar para mandar dia 25. Né? Aí você vê. São os slides. O que eu vou fazer? Eu vou receber os slides de vocês e eu vou organizar, né, os slides dentro de uma apresentação. E aí eu vou, no dia lá da apresentação, eu vou abrir os slides na tela aqui e cada grupo vai apresentar. Vocês entenderam? Ok, gente? Ok, né? Tem a Karine, melhor você colocar a gente como apresentador, não? Não, é isso mesmo, vocês é que vão apresentar. Eu só vou projetar o slide. Ou vocês querem apresentar? Se você quiser apresentar, então não precisa mandar para mim, não. Só que aí, na hora da apresentação, você vai ter que se organizar a questão do tempo para dar certo. Né? Aí você pode escolher, então. Combinado, né? Então, fica por conta de vocês, então, colocar o slide e apresentar. Quem quiser que eu coloque aqui também, é só me mandar no dia 25. Manda um dia antes, aí eu coloco. Se não quiser, no dia 26, apresenta. Aí, pessoal, é o seguinte, a apresentação, vocês vão ter um prazo de 8 a 12 minutos por grupo. Entenderam? Eu fiz as contas aqui, ó. A gente vai precisar ficar de 8 a 12 minutos por grupo. Aí vocês vão ter que se organizar dentro desse tempo aí. O próprio slide já ajuda você, né? Já mostra para você quais são os tópicos que deverão ser apresentados. É só seguir os slides lá. Qualquer dúvida, vocês me falam durante a semana aí. Tá me ouvindo, Lécio? Lécio, Karine, Jéssica? Tá dando para ouvir? Keidiane? Sim, estou ouvindo, professor. Vocês entenderam? Karine entendeu? Deixa eu ver aqui. Isso aí. Pessoal, outra coisa. A pesquisa orientada é dia 19. Olha só. E o dia 19 é o dia que não vai poder entregar atividade para vocês. Então, o que eu vou fazer? Eu vou postergar essa atividade dia 19 para outra semana. O que vocês acham? Beleza. Você vai ganhar mais uma semana, só que ela vai coincidir com o projeto integrador. A Karine está de acordo também. É que pode ser. Pode, né? Então, o que vai melhorar para vocês é a questão do tempo. Vocês vão ter mais uma semana para poder executar. Essa avaliação da pesquisa orientada vai ser uma coisa bem simples também.
Porque no dia lá, ela seria dia 19, mas aí, como não vai ser, eu vou passar ela para o dia 26, tá bom? E aí você vai receber aí uma instrução para você fazer essa avaliação da pesquisa. Na realidade, você vai avaliar aquilo que você já pesquisou. Então, não vai ter muita dificuldade, não. Keidiane, essa é a do formulário, do Google Formulário. É, exatamente. É do formulário. Lembra que eu falei com vocês que ela é um complemento? Você está fazendo uma parte que vale 4 pontos, e esse item número 5 aí, que eu estou chamando de avaliação da pesquisa, vale 8 pontos. Então, somando, vai dar 12 pontos. Em vez de fazer no dia 19, a gente coloca para o dia 26. A Keidiane acha que já enviou ela. É possível? Ela tem enviado? Não, porque eu não pedi ainda. Mas o formulário não está aberto para ser enviado, não, tá? Da Karine que tá. Eu vou dar uma olhada lá e ver o que aconteceu. Agora, a avaliação da pesquisa é uma atividade complementar desse formulário, que vai acontecer no dia 26. Você mandar o formulário para mim, você pode até mandar, mas eu não precisava mandar ele agora, não. Você podia mandar depois. Entendeu? É. Tem a data lá para mandar ele. Então, na questão Ele de assistir os vídeos ainda. você vai assistindo, vai pesquisando, vai lendo o material, né? É isso. Você tem prazo, né, agora, né? Você tem prazo agora até dia 26. Aumentou uma semana aí. Tá combinado, pessoal? Sim. Então, vamos lá. Essa avaliação 3 é dia 27. Aí, o que está acontecendo? A minha pergunta para vocês é o seguinte: essa é a nossa última prova. Qual que é a data limite suas do calendário que a escola passou para vocês? Vocês têm essa data ou não? Eu não tenho aqui, não. Tem não, né? Agora Então, não. é o seguinte, essa avaliação, ela vai ser feita, a princípio, ela está para o dia Karine 27. falou que a data limite é dia 5. É isso, Karine, que você está falando? 5/12, se não me engano, que ela está falando. Pois é. Se a última data for dia 5, olha só, então, o dia 27 é o último dia. Concorda comigo? Sim. Então, a gente teria que fazer. O que eu posso fazer por vocês aí é deixar essa avaliação do dia 27, ela ser na modalidade assíncrona. Tá entendendo? E aí eu coloco para entregar depois. Por exemplo, dia 2, por exemplo, que dá na segunda-feira. Então, você vai ter um prazo maior para fazer. O que vocês acham? Por mim, tudo bem. Tem que ver com o pessoal. O Zé Karine quer ajudar muito. Então, tá bom. Mas Agora, espera aí. Aqui Diana está falando aqui. Dia 14, as notas têm que estar fechadas no SIGA. Então, dia 14 do 12, né? do 12. Então, dá tempo. Se a gente fechar dia 2, fazer dia 2, então tem tempo. Eu vou entregar ela dia 27 para vocês, e aí até dia 2 vocês entregam ela. Eu vou minimizar um pouco essa última avaliação para ficar mais tranquilo, né? E aí, para ficar dentro aí do prazo, né? Agora, olha só. A número 6, aí o item 6, gente, tá escrito aí, a fase 2 do projeto, eu não marquei data para entregar. Por acaso, vocês conseguiriam enviar isso para mim até no dia 4 de dezembro? Professor, vamos lá. Fase 2 do projeto. O que o senhor quer? Só quer que a gente faça o desenho em AutoCAD de todo daquelas pranchas do projeto do grampo, os detalhamentos? O Não, detalhamento não. Só que o a gente desenho. vai fazer? O que vai ser, então? Porque nós temos aqui no projeto integrador da parte 2, nós temos do grampo, nós temos a folha 1, desenho do conjunto. Isso, desenho do conjunto. Só o desenho do conjunto? O desenho do conjunto, aí você faz ele. Beleza, você vai fazer no A4, né? Ou no A3. Tanto faz.
ele cabe no A3 e cabe no A4. Aí se você mudar a escala lá, você consegue. Abre o A3 ou abre o A4 dentro do AutoCAD e a folha já vai estar configurada e aí você consegue fazer. Agora, eu pedi para fazer um modelamento do corpo do grampo. O que é o modelamento? É só gerar o 3D do corpo dele. Se você tem o corpo pronto no desenho de conjunto, você copia ele dentro de um outro formato, A4, e depois você modela ele. Esse modelamento aí, com meia hora você faz. Aí você vai gerar, na realidade, 2 desenhos para mim. Você vai gerar um desenho de conjunto e vai gerar um modelamento só do corpo do grampo. Do 3D. Entendeu? É. Tá. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês importante. Eu não sei se vocês acessaram o e-mail de vocês essa semana. Eu mandei para vocês um material de apoio para ajudar vocês a fazer esses 2 desenhos aí. Porque uma coisa, gente, é vocês assistirem aquelas videoaulas lá, que estão lá. Lembra aquelas videoaulas que eu deixei? Uma Sim. coisa é aquilo lá. Agora, na hora de fazer o desenho, eu arrumei para vocês mais 2 videoaulas pequenininhas, se não me engano é 20 minutos, uma de 16 minutos, parece, e uma de 20. E essas 2 aulas, uma vai ensinar vocês a fazer um desenho em 2D, e a outra vai ensinar a fazer um modelamento. Então, essas 2 videoaulas, elas já são direcionadas para o que você vai fazer aí dentro do projeto integrador. Então, eu enviei por e-mail, e se você assistir ela, vai te ajudar bastante. A Jéssica está perguntando aí no chat, ó. Professor, na apresentação da primeira fase, também tem que ter o desenho do protótipo? Não. Não, é só o PowerPoint, Jéssica. Com o estudo de caso do seu projeto. Você não vai estudar um projeto pronto? Fase 1, estudar um projeto pronto. E você vai apresentar, entendeu? O projeto que você estudou. Você vai seguir a orientação que está no template dos slides. Se você pegar lá aquele modelo de slide que eu mandei para você, lá está os tópicos lá. Entendeu? Na realidade, gente, o que eu estou querendo de vocês é o seguinte, é que você vai fazer uma análise crítica do projeto, passando pelas fases de elaboração, analisando, né, como que o projeto foi desenvolvido, e na hora de apresentar, você vai explicar, né, para nós, né, para mim, para a turma, seguindo a sequência daquilo que está lá, né? É o passo a passo do desenvolvimento do projeto, e tirando as suas conclusões, né? Você vai se colocar como se fosse uma pessoa que estivesse fazendo uma análise crítica de um projeto que já foi desenvolvido. É só isso. Não, Jéssica, não tem que modificar nada no projeto. Você vai fazer um estudo de caso do projeto. Você vai estudar o projeto. Exatamente. E vai preencher aquele PowerPoint estudando o projeto. Entendi tudo errado. Agora ela deve estar confundindo a fase 1 com a fase 2. Porque na fase 2 você vai desenhar. Na fase 1, não. Entendeu? Agora, gente, deixa eu dar uma outra ideia para vocês aqui. No dia da apresentação, se você achar que o seu slide está ficando, por exemplo, se está ficando muito grande, né? Tenta fazer uma coisa mais simples. Senão você vai ficar agarrado na apresentação e não vai conseguir apresentar. Entendeu? Faz uma coisa mais simples, mais objetiva. Porque o slide é só para poder preparar a apresentação. Você não precisa ficar enchendo o slide de muita coisa. É só alguns tópicos. O importante é a sua fala. Eu estou mais preocupado com a sua apresentação, com a sua capacidade de argumentar em cima da análise que você fez do projeto. Está entendendo? Ok, gente? Ok, professor. Podemos avançar? Tem mais alguma dúvida? Tem. É o seguinte, eu estou com o AutoCAD versão estudante, 2021, em português. Não estou tendo dificuldade nenhuma de acompanhar, não. As aulas
é em cima de uma versão em inglês, mas para mim não está tendo dificuldade, não. Tá tranquilo. Agora, é aquela questão que eu já tinha olhado com o senhor antes. Sobre a questão de salvar, todo arquivo que a gente abre na versão, ele está na extensão, os templates estão na versão DWT. E esse desenho do grampo, nós vamos salvar DWT mesmo ou salva DWG? DWG. DWG, né? Aí, na hora que você salvar DWG, você cria uma pasta dentro do computador seu. Você está usando um notebook, né? Um computador lá, né? Não é isso? Aí você salva, você cria uma pasta lá, salva DWG. E aí, Lécio, quando você for mandar para mim, você pega o arquivo DWG e gera um PDF dele. Ah, tá. Você manda um PDF para mim, sabe por quê? Se você mandar DWG, eu consigo abrir aqui também. Mas aí, como você vai mandar para mim por e-mail, se você colocar no PDF para mim, entendeu? São 2 desenhos só que você vai mandar no PDF. Para mim corrigir aqui fica mais fácil. Entendi. Alguma dúvida a mais? Vamos lá então, gente? Esse DWT, ele é só para aprendizagem, né, professor? Ele não é para salvar. O DWT, ele é o formato nativo do AutoCAD que vem no programa, na biblioteca do programa. Você pode ver lá que na hora que você liga o AutoCAD, na primeira tela que aparece lá, tem vários templates lá, não tem? Você já observou isso? Sim. Tem vários formatos ali, e é tipo uma biblioteca, e todas elas são em DWT. Certo. Agora, na hora que você está desenhando, que você vai gerar o desenho, aí você já salva em DWG, que é a extensão final do arquivo. Entendi. Você está entendendo? Uhum. DWT é o arquivo nativo, que já vem no programa, dentro da biblioteca dele. E o DWG é a extensão final dele, já o arquivo já gerado, né, pronto, né, como se fosse o desenho. Ok? Ok. Pessoal, vamos lá então. O papo que eu tenho com vocês hoje aqui, inclusive, né, nós já estamos com o tempo aqui bem alongado, eu queria terminar essa aula com vocês, mas eu queria falar tudo que está aqui. Eu não sei se eu vou conseguir, é muito importante, até porque, né, para ajudar vocês na sequência aí das atividades aí que estão pela frente aí. A aula 10 é leitura e interpretação de desenho técnico, tá ok? Então, eu já vou iniciar essa aula perguntando para vocês assim, quais os requisitos profissionais e técnicos são necessários para a gente poder ler e interpretar desenho técnico? Um minutinho aí para vocês pensarem nisso aí. Entenderam a pergunta? Pessoal, tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Ó, eu estou perguntando para vocês o seguinte, na sua opinião, quais os requisitos profissionais e técnicos são necessários? Por que eu estou perguntando isso aí? Ler e interpretar desenho técnico é diferente de fazer desenho, entendeu? Produzir desenho, elaborar desenho é uma coisa. Agora, ler e interpretar é outra coisa. Então, quando eu vou ler desenho, existe uma série de requisitos que eu preciso ter para me conseguir fazer, então, a leitura do desenho. Na realidade, eu estou falando de interpretação, né, de um desenho pronto. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Sim. Tá respondendo, falando assim, ó, saber enxergar as peças na forma espacial. Espacial. Na forma espacial.
Pois é, a Jéssica não está errada, não. Quando a gente fala de enxergar, é isso mesmo. Agora, enxergar é uma habilidade que a gente precisa ter, né? É como se fosse uma capacidade, né, do profissional, né? Porque vocês, tá, pessoal? Vocês como engenheiro, né, trabalhando, né, assim, no dia a dia, certamente vocês vão ter que ler desenho, tá? Ler e interpretar. Porque o dia a dia nosso, dentro da empresa, né, ali desenvolvendo o nosso trabalho, seja, né, na área de produção, seja na manutenção, ou em qualquer área adjacente, dentro do processo ali, seja onde for, né, você vai trabalhar, possivelmente, em algum momento, você vai deparar com esse tipo de situação, de ter que utilizar, né, da sua capacidade, né, como a Jéssica disse, né, de enxergar. Agora, não é enxergar só as formas. Quando você olha para um desenho, você realmente vê a forma do desenho, você vê né, a peça ali desenhada, se for uma peça. Dependendo da natureza do desenho, né? Pode ser um desenho elétrico, pode ser uma outra modalidade de desenho, né, um desenho de estrutura, né? E aí, independente da área, né, do tipo de desenho, ou da modalidade que está ali, a sua capacidade, né, digamos assim, os requisitos são os mesmos, né? O que vai mudar é só o tipo de desenho. Eu peguei aqui algumas competências e habilidades do profissional da área de projetos. Dá uma olhadinha aí, por favor, nisso aí, olha. Raciocínio espacial, senso analítico, tá vendo aí, olha? Você vai ter que entender, mesmo que você não vá calcular nada, né? Pode ser que alguém já calculou, já executou o desenho, mas tem que ter uma noção de cálculo, até mesmo para analisar, né, tudo que está ali em termos de informação. A gente tem que ter o senso de precisão geométrica, senso de organização, são todas essas competências e habilidades e elas são o quê? Relacionadas ao profissional da área, né? Domínio de tecnologias, objetividade, né? Eu coloquei ainda aí, olha, gestão de crises, né? Liderança, uma visão holística. O que é isso? Uma visão global de contexto, né? De toda a situação. Tem algumas coisas relacionadas à parte profissional, mas tem algumas habilidades, né? E algumas competências que são próprias da pessoa, né? E também até mesmo a questão de negociação, boa comunicação. Você pode ver que é uma mistura de habilidades e competências, toda ela voltada para o perfil do profissional que trabalha, né, nessa área aí, né, na área de projeto. Vocês estão entendendo? Então, quando a Jéssica, né, falou para nós de conseguir enxergar a forma, eu concordo com ela, realmente nós precisamos fazer isso. Mas você pode ver que muitas habilidades, né, são requeridas aí dentro desse processo. Então, existe muita coisa a mais que a gente precisa buscar aí, até mesmo em termos de formação, da nossa capacidade enquanto capacidade profissional mesmo. E aí, como nós sabemos que o desenho técnico envolve, né, a representação das formas, das dimensões, da posição, né, do material, né, que a peça vai ser construída, tem a ver também com os processos de fabricação. A gente já viu isso aí tudo, olha, falamos aqui no curso a respeito de normalização, né? Então, qual que é o nosso foco, então? Então, nós precisamos aí começar a pensar que deve existir alguns princípios que a gente precisa observar de forma mais específica para a gente poder, então, fazer essa leitura e interpretação desse desenho. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, perfeito. Veja bem, ler e interpretar desenho técnico não é simplesmente olhar para ele, não. Porque aí vai ter que ter o exercício, né, daquelas competências que eu falei anteriormente. E aliado a um certo grau de conhecimento dentro da área. Eu vou lançar para vocês aqui agora um esquema que eu fiz para a gente conversar melhor sobre essa questão desses princípios aí. Olha só.
A maioria dos princípios voltados para a área de projeto está dentro dessas questões que estão aí. Olha, o número 1, por exemplo, busca de soluções. Quando você faz um projeto, por exemplo, o que se pretende? Atender demandas e necessidades. Então, o foco do projeto, basicamente, é isso, né? Você não executa projeto simplesmente por executar. Sempre ele é o quê? Precedido de uma demanda, de uma necessidade ali. É a partir daí que o projeto começa a existir. Uma coisa importante também é que os projetos eles têm que ser desenvolvidos, né? Hoje em dia, né? Com o mundo moderno que a gente tem, né? Com essa rapidez das coisas, então precisa ser feito com quantidade, com qualidade e eficiência. E nenhum dos aspectos pertinentes ao projeto tem que ser deixado de lado, ou seja, a gente precisa considerar pensar de forma integrada todos os processos, tanto os processos adjacentes como subsequentes. Vocês estão aí fazendo aquelas pesquisas, né, a pesquisa orientada, e vocês estão percebendo como que funciona a área de projeto. Então, não é simplesmente fazer o desenho. Então, nós temos que nos preocupar também com a manufatura, né? Existe uma grande ligação, né, com várias áreas, né, que são áreas aí que a gente chama de áreas adjacentes, que vai criar uma série de interfaces em relação ao projeto, né? Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, de uma forma mais detalhada, como que isso funciona. Mas, então, essa coisa da integração, ela tem que existir. Então, eu não vou ler desenho simplesmente por ler. Não é eu chegar lá, abrir um certo desenho em cima da mesa e olhar para ele e falar assim, olha, isso aqui é isso aqui é aquilo. Não, eu tenho que ter uma visão bem abrangente de todo o processo. Outra questão, por exemplo, que tem a ver com esses princípios, é relacionada à questão econômica, né, onde entra aí a questão de investimento, tem a ver também com pesquisa, né, porque todo projeto ele é como se fosse um resultado daquilo que já foi pesquisado. Ele entra como resultado de solução de situação-problema, entendeu? E a gente fala também dentro da área de projeto muito em termos de inovação. Tudo isso junto, voltado para a questão da busca da melhoria contínua. Os projetos, eles são o quê? São projetos que eles estão sempre ali dentro do contexto da melhoria, quer dizer, o projeto anterior, ele nunca é pronto, acabado e perfeito. Não existe perfeição em termos de projeto, mas sempre é possível que trabalhar nessa melhoria aí, para que os projetos vindouros, né, aqueles que estão por vir, sejam melhores do que os anteriores. Eu poderia citar como exemplo, né, nesse item 4 aí para vocês, a indústria automobilística, que é uma indústria que está sempre ali buscando a vanguarda, né? Buscando ali, né, desenvolver produtos de ponta, e dada a competitividade que existe entre os concorrentes, né, entre os fabricantes, então eles estão sempre ali numa luta contínua, buscando essas melhorias, tá certo? E estão sempre pesquisando, investindo, trazendo novas soluções. Então, quando eu falo, por exemplo, em ler desenho, isso é uma forma mais simplista de pensar as coisas. Na realidade, a gente tem que pensar dentro de uma amplitude bem maior. E outra questão aí muito importante também, que eu digo para vocês, é com relação a essa flexibilidade que está aí, e o poder criativo. Eu lembro que eu fiz uma pergunta para vocês na pesquisa orientada, a respeito da questão da participação do homem dentro do processo criativo. A pergunta é o seguinte, será que no futuro a máquina vai pensar pelo homem? Ou será que o homem ainda vai deter toda a sua capacidade criativa? Até que ponto a máquina vai fazer o serviço do homem? Então, nós temos que perceber o seguinte, que dentro do campo do projeto, a criatividade é algo, né, que precisa estar sempre presente ali. E isso faz parte, né, da natureza humana. Quer dizer, criar produtos novos, novas soluções, a busca de novos mercados, tá certo? Novas possibilidades. Isso é um processo emergente, contínuo e de longa duração, porque nunca acaba, né? Isso é um processo muito dinâmico, essa questão, né, da busca aí das melhores condições de desenvolvimento dos projetos.
Então, gente, veja bem, eu estou fazendo essa abertura para vocês, né, e falando dessa questão toda, para dizer para vocês o seguinte, que na hora que a gente for ler e interpretar desenho, seja um desenho ou um projeto, sei lá, produzido por nós mesmos, ou não, ou que seja um projeto pronto, a gente tem que pensar de uma forma mais ampla. Analisa, por favor, agora, essa próxima tela aí. Só um minutinho aqui. Isso. Ô, turma, vocês estão me ouvindo aí? Porque o slide está meio lento aqui. Perfeito, professor. O que está escrito aí para mim? Olha aí, Lécio, você que está com o microfone aberto aí, por favor, olha lá. Principais o quê? Princípios. Ah, tá. Voltou. Principais conhecimentos, áreas, interfaces do desenho técnico. Olha o que está acontecendo aí. Eu estou tentando colocar nessa tela aí, nesse slide, você pode ver que praticamente a gente, dentro do nosso curso, nós abordamos aí vários itens desses aí, olha. Número 1, conhecer sobre formas, ordem, espaço, fundamentos e conceitos geométricos, teoria dos princípios da geometria. Lembra lá no início do nosso curso? No item 2, nós começamos a falar das formas de representação do desenho técnico, falamos de perspectiva, projeções, cortes e seções, encurtamento, omissão de corte, supressão de vista, nós não chegamos a falar, mas é muito parecido com omissão. Você omite um corte, né, você deixa de fazer esse corte, porque ele não é tão necessário. E a supressão de vista é a mesma coisa, você vai suprimir, quer dizer, vai retirar, às vezes, as vistas desnecessárias, né, e trabalhar só com aquelas que efetivamente são necessárias. Vistas auxiliares, projeção com rotação, nós chegamos a ver alguma coisa. E algumas representações especiais de alguns itens aí, né, algumas peças, alguns componentes. Do lado de cá, do lado esquerdo, existem o quê? As aplicações dos elementos do desenho técnico, né? E as normas técnicas e as especificações. Então, nós temos as caligrafias, as escalas, né? Os formatos de papel, linhas, margem, legenda, os layouts, né? A organização do desenho dentro do formato. Falamos de cotagem, símbolos, sinais e convencionais. E aí, pessoal, o que acontece? Tudo isso que está na tela aí, né, Lécio? Está vendo aí, olha? Isso são questões voltadas, mais especificamente, para o desenho em si. Agora, se a gente observar, se nós observarmos, ainda tem coisa aí que está de fora, que não foi considerada, tá certo? Eu vou avançar o slide aqui e vocês vão ver. Só um minuto. Só um minutinho aqui, que está muito lento hoje, essa plataforma nossa. Pronto. Vocês estão conseguindo ver agora o que apareceu de novo aí? A Jéssica está por aí também? Keidiane. Olha lá, Lécio. Parece que tem mais um... Jéssica respondeu, estou. Pois é. O que apareceu de diferente aí que nós não chegamos a estudar no nosso curso? Talvez isso aí está até respondendo aquela pergunta da Jéssica, aquela pergunta inicial, né? Quando ela perguntou a respeito da manufatura, perguntou a respeito do CAI, lembra da engenharia? Então, nós temos, olha bem as interfaces, as matérias-primas, composição química, processo de fabricação, isso aí são os processos de base, né? E, as tecnologias envolvidas, as pesquisas, né? Inerentes a todos esses processos aí. Depois do item 1, lá embaixo, olha, a parte de manufatura já é a fase de transformação do produto. Por exemplo, uma coisa, gente, é processo de fabricação de base. Por exemplo, eu estou fabricando uma chapa de aço. É uma coisa. Agora, transformação. Eu vou pegar essa chapa de aço, vou cortar essa chapa e vou dobrar. Aí já é transformação. Então, são processos diferentes. Então, mas eles estão integrados entre si, né? Tem a parte aí que fala de energia,
fala da parte de utilidades, né? A parte de manutenção, projeto, produto, tá vendo? Ó, mercado, cliente, estratégia, qualidade, segurança, meio ambiente. Eu queria mostrar para vocês, com essa tela, que quando a gente vai falar de leitura e interpretação de desenho técnico, muito mais do que o desenho em si, né, Lécio? Existe uma série de outras questões que estão envolvidas. E todas elas estão intimamente ligadas, né? Nos itens 3 aí, olha, à esquerda, nós temos lá ainda escrito assim, olha, nós temos que saber sobre tolerâncias dimensional e geométrica, estado de superfície, né, dos componentes, né, dos itens. Nós precisamos também conhecer também sobre as características dos materiais empregados no processo de fabricação dos componentes, das peças. Então, é isso. O que dá para entender aí, então? Fazendo novamente a pergunta para vocês, né? Quais são os requisitos que eu preciso ter para mim ler e interpretar desenho? Qual é a minha base de conhecimento? Que tipo de análise que eu tenho que fazer para mim ler e interpretar desenho? Então, vocês vão perceber, pessoal, que existe aí uma necessidade, né, de a gente ter uma fundamentação muito grande, né? Essa parte azul que está na tela aí, olha, né, esses dois quadrinhos azul aí, você pode perceber que dentro dessa parte azul é que se concentra a fase de engenharia, né? Na execução do desenho em si, né, talvez nem tanto, né? Porque você executa o desenho sem necessariamente ter ali a presença de alguém que vai desenvolver o projeto. Agora, na fase inicial, né, no início, quando está lá no campo das ideias, né, na parte de concepção, né, do produto ali, do componente, né, o que for, então ali que entra a engenharia. Ali vai entrar os cálculos, vai entrar, por exemplo, a parte de desenvolvimento. Agora, num momento mais adiante, né, numa fase mais adiantada, aí é que entra a parte de execução, de desenvolvimento do desenho em si. Agora, de certa maneira, como eu disse, né, tudo isso está interligado. Se a gente for pensar em termos do nosso curso, né, o que a gente viu até hoje, praticamente a gente viu muito pouco em relação a toda essa área, né, do desenho técnico. A gente teria que estar, de repente, estudando aí todos esses itens, né, que estão aí, e, de repente, né, formar uma base de conhecimento em outras áreas, né, nessas áreas né, que está sendo colocada aí, para a gente poder falar assim, olha, vamos fazer uma leitura aqui, uma interpretação mais consistente, né, com um grau, né, de capacidade maior. É isso que tem que ser feito, entendeu? Outra coisa importante que eu não coloquei aí, que também é muito importante, é a questão da experiência, a experiência profissional e a vivência, né, do profissional dentro da área, né? Haja visto que a maioria dos profissionais, né, envolvidos na área de projeto, né, eles são profissionais aí que já estão um certo tempo, né, trabalhando e já viveram aí uma série de situações, inclusive situações relacionadas ao chão de fábrica, né, ao dia a dia lá, né, vivendo ali as experiências, trocando ali experiências com outras pessoas ali, em vários níveis, em vários graus de hierarquia. Então, são áreas, assim, como eu disse, né, todas elas interligadas. Uma outra coisa importante que eu queria ressaltar aí também, é que se vocês pararem para perceber aí, olha, nesse item, quando você fala do item 6, do item 7 e do item 8 aí, olha, nesse quadrinho azul, né, o item 4 também, olha, falando de projeto e produto, vocês conseguem perceber que a figura do cliente está presente aí? Aí nós temos a figura do cliente, né, que é o nosso alvo final, né, vamos dizer assim, e lá em cima nós também temos a figura do fornecedor, que é o pessoal do apoio. Quer dizer, não tem como você trabalhar, por exemplo, de forma isolada. Então, nós estamos sempre
fazendo com que todas essas áreas conversem entre si, né? Então, eu acredito que essa malha aí, que eu preparei, né, essa telinha aí, dá para você perceber a dimensão que é quando a gente fala de desenho técnico, né? Vocês querem fazer algum comentário, gente? Alguma observação? Por favor? Se possível, até no microfone mesmo. Lécio, está aparecendo para você o slide 10? Sim, o slide Agora 10 foi. na tela. Pois é, nele que eu estou. Então, Sim. gente, vocês entenderam minhas observações? Eu estou querendo mostrar para você o campo de abrangência do desenho técnico, citando item por item. Existem itens aí que vocês já viram, de certa forma, né, dentro de uma visão, assim, até um pouco em termos mais superficial, né, mas são coisas que vocês já viram. E nós temos aí, né, digamos assim, outros itens aí que não foram objetos de estudo nosso, mas também que faz parte dentro do campo aí do desenho técnico, que são as áreas, como eu disse, né, são áreas adjacentes e subsequentes, então, dentro desse campo. Então, pessoal, baseado nisso aí, eu queria conversar com vocês assim de forma, né, eu acho que dá para fazer, né, direitinho, fazer algumas simulações aqui em termos de leitura e interpretação do desenho técnico. Então, eu estou querendo, né, a participação mais efetiva de vocês, que aí eu gostaria de chamar aqui alguns alunos na medida que eu fosse passando e a gente fazendo aí uma interação, conversando, né, eu com vocês, para a gente tornar mais dinâmico o nosso bate-papo aqui. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, né, para a gente poder, digamos assim, colocar de forma prática essas coisas que eu venho falando com vocês, a respeito da leitura e da interpretação do desenho. Por exemplo, eu vou começar com... Eu posso começar com o Lécio? Pode. Posso? Pode. Lécio, o que eu quero de você é o seguinte, é coisa simples, não precisa aprofundar. Eu queria que você olhasse para esse desenho, tá vendo? Olha, eu tenho um desenho pronto aí, Sim. né? Tecnicamente acabado, Uhum. né? Então, olha lá, o que vai acontecer? Ô, pessoal, eu vou falando com o Lécio, mas eu estou falando para a turma toda, tá? Olha para lá, ó. Primeiro, ó, tá no primeiro, esse desenho está no primeiro diedro. Sim. Ou não? Está no primeiro diedro. Tá dizendo que tá aí, né? É. Agora, a vista, essa vista que está aí é a vista lateral direita. Não é a vista lateral esquerda, tá vendo? Porque se fosse a lateral esquerda, ela estaria do lado de cá, né? Ela está do lado contrário. Então, é o primeiro diedro com a vista lateral direita. É um corte AA que foi aplicado. Eu estou conversando com o Lécio, mas você está entendendo, Lécio, que eu conversando com você, eu já estou interpretando o desenho? Sim, correto. Então, olha o que está acontecendo. O item 1, tipo e representação. É isso que eu estou falando com você. Eu já estou olhando para o desenho, conversando com você, já dizendo, olha, está no primeiro diedro, foi feito 3 vistas, a vista que está sendo representada é a vista lateral direita, eu tenho aí um corte total, né, transversal. Aí eu já começo a observar as linhas, olha lá no item 3, ó, linhas. Aí eu estou percebendo que tem linha de contorno, tem linha de centro, simetria, tem linha tracejada representando detalhes invisíveis, tem achura, tem cota, né? Tem uma vista superior aí também que foi feito um corte nela, né? Tem a aplicação das regras de cotagem, tem a posição das cotas, tem linha de cota e linhas auxiliares. Nós temos nesse desenho também questões relacionadas ao lançamento de escala, uma legenda preenchida com algumas informações básicas aí, indicações do corte, tá vendo? O corte, tem o corte AA, corte BB, então eu tenho linha de corte, tem a setinha indicando a direção de corte, e tem algumas outras informações. Eu estou querendo dizer para você, conversando com o Lécio, e olhando para o desenho, e analisando esses itens que estão aí, né, de 1 a 9, eu estou querendo dizer para vocês o seguinte, que a gente tem mais ou menos como se fosse um checklist. Tá? O que é um checklist? É como se fosse itens que, normalmente, quando eu olho para o desenho, eu acabo
tendo que fazer, né, essa análise, né? Quando você vai analisar um projeto, é isso que você faz. Você vai olhar, basicamente, à luz do processo de toda a questão da normalização, daquele conhecimento que já foi adquirido, a gente vai analisando, né, como que o desenho foi construído, né, se existe realmente uma exatidão nos detalhes. E aí, gente, olha bem que interessante. Você concorda comigo que não basta só eu ter o conhecimento da norma, mas eu preciso trazer também, dentro desse processo de análise, a minha capacidade também de crítica. É como se fosse a minha capacidade de análise mesmo, né, para enxergar uma inconsistência técnica, ou às vezes uma medida que não está de acordo. Às vezes, né, é muito comum, às vezes, um lançamento de uma simbologia que está equivocada. Isso acontece demais no dia a dia. A gente não pode nunca confiar que o desenho ele é 100% correto. É claro que ele passa por revisão, né? Isso acontece muito. Às vezes, o desenho ele é revisionado, aí ou às vezes ele sofre uma modificação técnica, e aí você gera um segundo desenho a partir do primeiro. Quer dizer, é como se fosse uma evolução do primeiro para o segundo, para o terceiro. Existem projetos, por exemplo, que passam por várias modificações e sofrem várias revisões. E essas revisões, elas são lançadas, né, do projeto. Coloca a data, dia da revisão, alteração que foi feita, e aí vai. Né? Vamos lá, deixa eu avançar aqui mais um pouco. Deixa eu avançar aqui. Deixa eu avançar para o próximo desenho aqui. Agora, por exemplo, a Jéssica está aí? Está conseguindo ver a segunda tela, Jéssica? Só está no 12 ainda, né? Agora eu estou no 12. Agora, olha o que acontece no 12, pessoal. O que eu estou perguntando no 12, né, esses itens que estão aí, são os mesmos do slide. Deixa eu ver aqui. Eu estou no 12 ou no 13? Eu tenho que ir por 13. Esse já foi analisado. O 13? Não, o 13 não. Não, o 12 já foi analisado. Tá. Então é isso mesmo, ó. O desenho 13 é um desenho, assim, feito também em corte, tá certo? Aí eu vou analisar. Hein? Só não mudou para o 13 ainda não. Não chegou para você aí, não? Não. Eu já mudei aqui. Já mudou? Deixa eu esperar chegar. Já. Vê se chegou aí. A nossa plataforma hoje, ela não tá legal, não. Nós estamos sofrendo com ela. A Jéssica também não. Ó, o slide não passou para ela. O 13 já... O senhor já está no 13? Deixa eu voltar no 12 aqui, pessoal, e volto no 13 novamente. Vamos ver. Ah, agora foi. Agora foi para o 13. Foi. Só que eu tenho que adiantar aqui para acompanhar. Então, peraí. Agora foi. Aqui, tá lento para mim e tá lento para vocês também, né? Jéssica também, agora foi também. Para mim tá no 13. Enquanto ele passa aqui, vai analisando o desenho 13 aí, por favor, do slide 13. Vocês estão percebendo aí que esses 9 itens que estão aí são os mesmos do desenho anterior? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que quando a gente vai analisar um desenho, praticamente a gente faz o mesmo procedimento. Você começa lá assim, olha, tipo de representação que foi feita, né? Tipo de representação que foi feita, detalhes construtivos, linhas. Aí você vai ver os tipos de linha, a linha de contorno, linha de centro, simetria, todas elas, né? Achura, cota, você está entendendo? Você vai olhar a respeito de aplicação de regras de cotagem, se foi bem aplicado, se
as dimensões, né, básicas apareceram no desenho, a questão das escalas, a legenda também, da mesma forma. Então, esse negócio quando a gente fala, por exemplo, de leitura e interpretação do desenho, a gente normalmente segue como se fosse um ritual aí, né, de análise. E essa análise, ela é praticamente repetitiva. Então, a gente não tem como, assim, fugir muito disso aí, não. Mesmo porque o desenho ele é todo normalizado. Mesmo que mude o desenho, Lécio, mesmo que mude lá o componente, etc., mas a regra de análise, ela é como se fosse padrão. É uma regra padronizada. Agora, olha só, o que está acontecendo agora? Mesma coisa. O que mudou em relação ao desenho do desenho 13, do slide 13, para o desenho 14? O que está diferente aí? Nós temos aí tipo de representação do mesmo jeito, né? Detalhes construtivos, a gente vai olhando para o desenho, a gente vai percebendo como que ele foi elaborado, as linhas, as cotas, as regras de cotagem, do mesmo jeito, as escalas, a legenda, a mesma coisa. É como se fosse ali um checklist repetitivo, que vai nos orientar para as coisas que a gente tem que observar. Agora, o que eu poderia destacar diferente nessa tela aí, na tela 14, é a respeito da modalidade de desenho, porque aí nós temos um desenho de conjunto, né? Um desenho de conjunto. Sim. Né? Sim. E na legenda, né, a legenda nós temos uma legenda mais completa. Você pode ver que os itens do desenho de conjunto, ele foi numerado, estão percebendo? E foi lançado dentro da legenda os componentes que fazem parte do desenho de conjunto. E nós temos também aí uma forma de representação peculiar, que é o que a gente chama de vista em perspectiva explodida, né? Mostrando, por exemplo, a posição dos componentes que fazem parte do conjunto e mostrando para nós até mesmo o que a gente chama de direção de montagem, né? Mostrando assim, olha, qual o item que acopla com qual item. Então, dá para a gente ter uma visão aí, por exemplo, qual a posição real de cada componente dentro do conjunto, através dessa vista explodida que está aí. Agora, outra coisa importante, quer ver? Ó? Aí, olha, eu tirei agora a legenda dele, trouxe ela para o Zoom, né? Fiz uma imagem mais ampliada. Aí nós temos aí o que a gente chama de A Jéssica tem uma pergunta aí, professor. Hein? A Jéssica... O nome do projeto? Isso aí é uma polia louca. É como se fosse dois mancais, tá certo? Estou voltando lá no 14 lá, ó. Você tem dois mancalzinhos, tá certo? Você tem uma base, tá entendendo? E você tem um eixo apoiado no mancal. Você tem 4 parafusos que prende o mancalzinho na base. E por dentro você tem uma polia, que é tipo uma roda, né? E por dentro, passando pelo eixo e pela polia, tem uma buchazinha. Então, na hora que você observa o desenho, você vê, né, claramente a montagem dele. Não sei se eu respondi a pergunta dela, se é isso mesmo. Está perguntando aqui que existe um documento que é usado para descrever melhor as coisas que não cabem no desenho. Aí quer saber qual que é o nome desse documento. Como é que é a pergunta? Diz ela que já estudou uma vez que existe um documento. É um memorial descritivo? Memorial? Pois é, o memorial descritivo, ele é a parte de desenvolvimento do projeto. Lá, por exemplo, dentro do memorial, inclusive no projeto que vocês vão analisar, é possível que tenha um memorial descritivo em algum deles. Que lá vai aparecer, por exemplo, a descrição sumária de todos os itens, falando a respeito de material, tem toda a parte de matemática, né, do cálculo, não é isso? O dimensionamento das estruturas, das peças. Se foi feito algum tipo de ensaio, né, de materiais para detectar grau de resistência, se foi feita alguma análise, né, de
alguma pesquisa em relação ao material que foi usado na fabricação. Então, esse memorial descritivo, ele traz como se fosse um escopo, né, de tudo que é pertinente ao projeto. O desenho em si, ele é a parte gráfica do projeto. Gente, presta atenção. Quando eu falo projeto com vocês, desenho técnico, ele é é como se fosse um item que faz parte do projeto. Você está entendendo? Eu vou dimensionar, por exemplo, né, eu vou fazer o projeto lá de um equipamento. Então, é claro que, em um dado momento, eu vou ter que fazer o desenho dele. Agora, antes disso, existe o quê? Uma série, né, de desdobramentos, né? E aí, dentro desse memorial descritivo, que é esse documento, né, é como se fosse o documento descritivo, é onde vai essas informações aí, que ela está citando aí. Então, na hora que você entrega um projeto, por exemplo, né, quando a gente trabalhava lá na área, fazia muito assim. Então, você tem que entregar os desenhos e entregar um memorial descritivo, com toda a parte, né, descritiva de tudo que foi desenvolvido. Né? Tá ok, gente? Tá entendido? Perfeito, professor. Vamos lá. Eu tenho um outro exemplo aqui mais adiante. Eu não sei se vai avançar aqui. Hoje está muito ruim esse negócio nosso. Essa aula nossa... Eu vou reclamar hoje, porque tem uma avaliação da plataforma no final, né? Eles perguntam para a gente como que foi. Isso não resolve muita coisa, não, mas a gente coloca lá, né? A verdade. Deixa eu avançar aqui mais um pouco. Nós estamos aí às 22 horas e quase 20. Quanto tempo vocês dispõem ainda aí? Tirando esses atrasos. Como é que está o tempo de vocês aí? Dá para ficar mais uns 10 minutos, gente? Eu já pedi para passar o slide e não passa, tá vendo? Pronto. Aqui nós temos a legenda. Chegou para vocês o slide 14 aí? Tá no 14. Tá. Vocês estão vendo uma legendazinha aí? Ó, legenda, né? Nós temos na legenda o item. Tá vendo lá? São informações importantes para a gente trabalhar a questão da leitura, né? Então, você vai observar o item, você vai observar a denominação, a quantidade, o material e os ajustes. Você pode ver que, em termos, né, de detalhamento, de informação, a legenda ela nos ajuda muito. Por quê? A gente vai aí ter aí, né, tudo que é importante, né, a gente cria esse campo aí. Normalmente, essa legenda ela não é fechada, não. Você deixa ela, a parte superior dela aberta, para caso, né, o projeto receber algum acréscimo, né, de algum item, é possível você colocar e acrescer esse item dentro da legenda. Tá vendo? Essa parte de tolerância dimensional aí, eu vou falar daqui a pouco para vocês, tá? Mas é um campo que eu tenho, né, um campo importante também, onde eu preciso lançar essa informação. Então, por exemplo, ó, está dizendo aí o seguinte, que na peça 2, no item 2, né, é uma bucha em quantidade 1, quer dizer, eu tenho uma bucha dentro do projeto, dentro do conjunto, né, e ela vai ser fabricada de bronze, não especificou o tipo de bronze, né, deixou de forma geral, e está dizendo o seguinte, que essa bucha, né, no item 4, olha lá que interessante, qual que é o item 4? É o eixo, né, lá, tá vendo? Então, é uma bucha que no item 4, ela é montada com um tipo de ajuste forçado duro. Então, é como se fosse um eixo de aço, né,
que está com um ajuste aderente forçado. Quer dizer, o ajuste aderente forçado, ele é mais folgado do que o forçado duro. Então, você vai fabricar um eixo com um grau de tolerância que vai produzir um ajuste aderente forçado para ser acoplado numa bucha rotativa, né? Uma bucha rotativa. Então, é como eu estou dizendo o seguinte, que o eixo vai girar, né, solidariamente a bucha. Eu estou querendo dizer para vocês, sem entrar muito em detalhes técnicos, né, essa parte mecânica da montagem, mas a grosso modo seria o seguinte: dentro da minha legenda, eu já tenho aí um indicativo de montagem do meu conjunto, ou seja, a especificação das tolerâncias dimensionais de duas peças, né, da bucha e do eixo, automaticamente já está dizendo para mim de que forma que esses dois itens vão trabalhar quando eles estiverem montados lá no conjunto. Então, é muito importante a gente ter essa visão, porque, na realidade, né, quando a gente fala assim de ler e interpretar desenho, eu não estou só lendo o desenho em si, eu já estou começando a interpretar a forma que esse item, né, como que um item vai trabalhar com o outro, né? É como se eu estivesse já antecipando, né, uma possível condição de montagem e de funcionamento dos itens que compõem o conjunto, né? Ô Lécio, olha esse aí agora. Tá dando para ver? O 19? É o 19. Suporte, eixo, polia, base, bucha. Isso Detalhamento, né? É um detalhamento, daquele mesmo conjunto que está lá atrás. Uhum. Se você voltar lá atrás, porque lá nós apresentamos o desenho de conjunto. Aí eu já estou apresentando o desenho de detalhe. O que foi feito aí na realidade? Todas as peças, elas foram desenhadas de forma isolada, dentro do mesmo formato. Então, eu não sei se vocês estão observando aí nesses desenhos aí, gente, já vem a parte dimensional todinha, com todas as informações de fabricação. O desenho de conjunto, ele não serve para fabricação. Ele serve, talvez, de base para montagem. Para você tomar ele como base para uma possível montagem do conjunto, né? Agora, o desenho de detalhe já é o desenho que você já traz ali as informações pertinentes a todos os detalhes dele, né? Por isso que é chamado desenho de detalhe, né? Porque ele mostra, né, toda a questão da forma, né, a peça em si de forma isolada. E aí, como as informações estão expressas nesse tipo de desenho, você consegue ver, inclusive, detalhes com relação a informações que eu vou precisar lá na hora de fabricar a peça, né? Normalmente, um profissional da máquina lá, que vai trabalhar na fabricação, ele usa esse tipo de desenho aí para preparar, né, o processo de fabricação, para elaborar a ordem de serviço, para definir a questão do material, até mesmo para programação do serviço, você programar as horas de trabalho, organizar a parte administrativa do processo produtivo, de execução, e aí vai, né? A gente chama de cronograma de produção, né? O planejamento da produção. A gente fala de PCP, né? Toda a parte de planejamento e controle da produção, eu estou querendo dizer para vocês que o desenho de detalhe, né, ele nos ajuda a fazer esse planejamento, né? Definir a hora de máquina, definir até fazer orçamento, para você calcular, por exemplo, quanto que vai ser gasto para produzir uma peça, entendeu? Você vai ter condição de planejar a hora homem, né? E definir ali questão de uso de máquina, tempo de produção, essa coisa entra toda na parte de planejamento. Na hora que você for ler a pesquisa orientada lá, tem uma parte que fala de PCP, de planejamento e controle da produção. E você vai perceber que as informações que a gente tem no desenho também fornece dados, né, né, para a gente poder fazer essa programação aí. Então, o desenho de detalhe é isso aí, é o desenho que traz dentro do seu contexto todas as informações detalhadas e pertinentes àquele item ali.
Deixa eu avançar mais um pouquinho aqui, gente. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Então, o que está acontecendo aí nesse mesmo desenho? Vocês estão vendo aí essa parte vermelha que está aí, gente? Olha lá. Eu circulei de vermelho aí. E aí? Sim. Tolerâncias? Isso. Eu não vou entrar muito em detalhes com você sobre isso, não, porque aí isso aí valeria, né? A gente teria que ter um tempo bem maior para conversar sobre isso. Né? Inclusive, é um assunto que não está muito lá ligado muito à questão da nossa proposta de ensino, mas eu resolvi trazer isso aí para vocês, mas no sentido de mostrar que quando a gente vai ler desenho, muitas outras informações elas acabam aparecendo no desenho. E uma delas é essas informações relacionadas às tolerâncias de cada item desse aí. Então, olha o que está acontecendo aí. Essa tabelinha do lado aí, só para a gente ter uma ideia de como que funciona essa questão das tolerâncias. Eu tô falando de quê aí? Eu estou falando de acabamento da superfície, né, das peças. Automaticamente, falando de acabamento, eu estou falando lá do grau de rugosidade, né? Como é que vai ser ali, né? Quantas micras, né? Eu vou ter ali na superfície, por exemplo. Essa questão da rugosidade, ela está intimamente ligada também ao que a gente chama de qualidade superficial e tem a ver com o processo de fabricação, tem a ver com o tipo de ferramenta que vai ser usada para cortar o material, para produzir a superfície dessa peça. E aí a gente direciona também para uma questão que a gente fala sobre aplicação. Quer dizer, o que é isso? Determinado acabamento, determinado grau de rugosidade, tipo de exigência que eu tenho, onde que eu posso aplicar esse tipo de acabamento. Então, a grosso modo, seria o seguinte: quando eu vou fazer um desenho, eu não posso simplesmente preocupar só com as medidas, os valores numéricos, não. Existem outras informações que eu preciso colocar no desenho que vai fornecer para mim questões relacionadas no caso aí, né, a parte dimensional mesmo da peça e sobre a questão do acabamento dela, ou seja, que grau de qualidade vai ter a superfície dessa peça. Então, essas tabelas, né, que são utilizadas, inclusive isso é normalizado, né, tem uma norma específica, né, da ABNT que trata essa questão da definição dessas tolerâncias. Então, isso é feito assim dentro de um critério, né? É feita uma análise, né? Isso aí influencia também na questão da montagem da peça, define, por exemplo, a dinâmica de funcionamento. Pensa bem, imagina uma peça, por exemplo, se ela for mal especificada no quesito qualidade superficial, né, ela vai trabalhar solidariamente uma outra peça, ela pode desgastar a outra peça, ou produzir uma interferência, ou de repente você ter um desgaste prematuro, por exemplo, né, uma vida útil menor, por um problema aí de uma deficiência de especificação de um acabamento desse. Então, tudo isso tem que ser pensado, né? Normalmente, na área de engenharia, quando você está dimensionando, são feitas análises, né? Inclusive, é possível fazer simulações também de desgaste, análise, por exemplo, em relação à compatibilidade de um material com o outro, né? É por isso, gente, que existem hoje no mercado uma série de possibilidades construtivas. E aí, dentro da engenharia, a gente vai procurando sempre melhorar, né, essa questão aí dessa dinâmica de funcionamento, né, entre um componente e outro. Né? Você pode até mudar o material, você pode, por exemplo, alterar uma medida, né? Trabalhar, por exemplo, um tratamento térmico, por exemplo, fazer ali talvez um tratamento superficial para melhorar a espessura da peça. Você trabalha, por exemplo, o tratamento térmico, trabalha a questão da qualidade superficial, né? Melhora talvez o processo de usinagem, por exemplo, troca uma ferramenta, trabalha com um ângulo de corte na ferramenta diferente para produzir uma superfície um pouquinho melhor. Às vezes a peça ela vai ter que passar por várias fases de fabricação. Digamos que ela vai ser trabalhada no torno, né?
Então, vai ser feito primeiro um desbaste e depois vai ser dado o acabamento. Quando chega na fase de acabamento, como é que vai ser esse acabamento? Qual o grau de rugosidade que eu vou dar? Então, tudo isso é definido, né, dentro dessas questões aí. E tem uma relação direta com a questão das tolerâncias que eu preciso escolher para colocar lá no meu desenho. Então, eu preciso começar a pensar que o meu desenho ele não vai carregar simplesmente, como eu disse, né, a medida numérica, mas uma série de outras informações que são também importantes. Então, aqui nós temos uma outra tabelinha, que é como se fosse a tabela anterior mesmo, mas aqui já é uma associação, né, dos grupos de rugosidade com os processos, né, de usinagem, né, pelo menos os mais comuns. Olha que interessante. Dependendo do tipo de processo que eu vou usar, eu vou ter um tipo de rugosidade que eu consigo. Por quê? Porque as ferramentas, né, elas estão associadas ao processo de fabricação. Então, por exemplo, se eu vou serrar, se eu vou limar, aplainar, você pode ver que no processo de serrar, por exemplo, eu não consigo melhorar muito o meu acabamento. Eu não consigo avançar muito. Eu vou até ali, mais ou menos, ali em 6,3, né, micros, né, de rugosidade, né? Mas aí eu não consigo avançar muito. Agora, quando eu vou lá embaixo, por exemplo, imagina o último lá, o polimento, por exemplo. O polimento eu poderia chegar até numa classe de rugosidade N1. O que eu estou mostrando para vocês aí nessa tabela? É a compatibilidade entre o processo que eu vou usar para fazer a usinagem com a rugosidade e com o grupo de rugosidade. E essas informações que estão na tabela aí, são elas que eu vou ter que retirar, né, a partir de uma escolha prévia, baseada na análise que eu tenho que fazer, para colocar lá no meu desenho, em forma de cota. Né? Então, ele entra, né? Ele entra em forma de cota, tá vendo? Ó, nessa parte vermelha aí. E eu vou lançar aí, né, dentro do meu desenho, e na hora que o desenho for para a fabricação, né, Lécio? Aí, através da análise dessas indicações que estão aí, olha, aí o profissional lá sabe exatamente como que ele vai fazer lá a atividade lá de fabricação, né? Como que ele vai regular a máquina, que tipo de ferramenta que ele vai usar. Então, isso aí é um indicativo de orientação para a fabricação. Existem outras questões importantes, né, que a gente precisa tratar também sobre essa questão e outros tipos de informação que vai no desenho, né? Deixa eu ver se eu passo aqui o slide. Aí, tem mais essa telinha aí, tá vendo? Olha que interessante essa tabelinha do lado aí, ó. Aplicações típicas de rugosidade. Você não sai escolhendo de forma aleatória, vou colocar essa rugosidade de valor tal, na peça tal, por causa disso. Não existe um critério. E, normalmente, esses critérios já são estudados, já são definidos. Existe já uma experiência acumulada, e essa experiência ela é utilizada em forma de dados, né? Então, você tem lá informações, né, importantes, assim, que você tem que levar em consideração, né, na hora que você vai definir, então, esses valores aí, né? Existe uma outra informação importante. Gente, olha isso aí, por exemplo. Olha só, eu tenho quantas peças aí na tela? Eu tenho a peça número 4, a número 3, a número 1 e a número 2. Vocês concordam comigo que essas 4 peças, elas funcionam solidariamente entre si, todas elas? Dá para enxergar? Você consegue descobrir a posição de montagem aí? Qual peça que encaixa em qual peça? Olha o desenho, por exemplo. Gente, estou fazendo leitura e interpretação de um desenho técnico. Eu estou querendo dizer para você o seguinte, que algumas informações que são colocadas no desenho nos ajudam a entender em relação também à montagem, né? Observa a peça número 4. Você tem uma cota aí, ó, a setinha vermelha nela. Olha as duas setinhas vermelhas. Ô, Lécio, ajuda aí, por favor. Setinha vermelha. As duas vermelhas. Tem o diâmetro 20 para o eixo
E E tem no também furo, diâmetro 20 na no 3, furo. isso, do furo, diâmetro 20. Significa o quê? Significa que na hora que eu vou desenhar o eixo, eu coloco diâmetro 20. E na hora que eu vou desenhar lá a peça, né, que contém o furo, que é esse suporte aí, também o diâmetro vai ser 20. Aí você vai perguntar para mim assim, uai, mas 20 com 20, como é que eu vou montar? Porque o eixo vai ter que entrar nesse furinho aí, não vai? Uhum. Tem que montar aí. Mas aí nós temos um negócio interessante aí, que é as tolerâncias e os ajustes. Como é que funciona isso? Eu vou ter o que a gente chama de campo de tolerância. Eu vou ter um afastamento superior e um afastamento inferior para o eixo, e um afastamento inferior e um afastamento superior para o furo. Então, o que o engenheiro fez? O que o técnico fez, né? O projetista fez? Ele foi lá nas tabelas de ajuste de tolerância, escolheu um jogo de ajuste para o eixo e um jogo de ajuste para o furo, de tal forma que na hora que a fabricação das duas peças acontecer, vai produzir uma montagem de acordo com a necessidade que ele quer lá. No caso aí, por exemplo, possivelmente ele vai ter que colocar aí, né, um ajuste aí que vai ter uma certa folga, né? Uma certa folga para poder deslizar ali dentro. Então, o eixo vai ter que entrar no furo e vai ter uma certa folga ali para poder girar depois. Né? Se esse for o movimento que ele deseja. Então, ou eu posso trabalhar com mais interferência ou com mais folga. Olha a setinha verde agora. Ó. Tá vendo as duas setinhas verdes? Medida. Diâmetro 45, 45. O que está acontecendo? Essa peça número 1 aí é uma roda. Onde que ela vai encaixar? Ela vai encaixar, quer dizer, essa bucha aí, ó, que é a número 2, vai entrar dentro dela, tá vendo? E aí a mesma coisa, eu tenho um jogo de ajuste para medida de 45, para a bucha. Essa bucha aí está funcionando como se fosse um eixo, né? Porque ela entra por dentro. Ela é uma peça macho, né? E a roda lá, ó, a polia, né, no caso, é uma peça fêmea. Então eu vou ter uma montagem e aí tem um jogo de ajuste também para essa peça número 1 aí, ó, que eu estou chamando de polia. Agora, olha que interessante. Todas essas peças aí, elas montam umas nas outras, né? Se você perceber direitinho, vai lá na peça 4 lá. Não tem uma setinha azul? Sim. Qual que é a medida lá? 30. Tá 30. vendo? 30. Agora, você volta aqui na bucha, tem uma setinha azul também, tá vendo? 30 também. O furo da bucha é 30. Igual a moral da história. O que está acontecendo aí? Vamos lá, para fechar aqui, ó. O eixo entra dentro da bucha, 30 com 30. Tá vendo? Depois, a bucha entra dentro da... A bucha junto com o eixo entra dentro da peça 1. Da roda. Da roda. E aí, a peça 3, ela recebe a ponta do eixo. Como a peça 3, são duas peças, quer dizer, você tem um apoio de um lado e do outro. O que está acontecendo, então? Eu vou ter uma outra peça 3 do lado direito e uma do lado esquerdo. Então, eu vou ter duas entradas de 20, não é isso, Olavo? Dos dois lados para fazer a montagem. Então, na hora que eu fizer a montagem, deixa eu ver se eu tenho aqui a montagem. Espera aí. Só um minutinho. Essa tela aí está mostrando a questão do jogo, né? Como que escolhe o jogo de ajuste. Deixa eu passar para o slide 25, depois eu volto aí. Está agarrando também. Isso. Dá para ver a montagem aí? Olha lá. Olha lá a bucha, olha o eixo, olha a polia. Só está no 24. É na 24 mesmo, é. Estou mostrando aí. É O na que eu estou 20... mostrando para você? Aquelas peças que estavam lá atrás. Ah, folga. Olha lá, dá para perceber que o eixo, que a bucha acopla no eixo, o eixo junto com a bucha entra na polia e a ponta de eixo dos dois lados acopla no suporte. Então, gente, moral da história, o que acontece? Vocês concordam comigo que o desenho técnico, ele também nos orienta em relação à fabricação, nos orienta em relação à montagem
mostra para a gente questões relacionadas ao acabamento da peça, o tipo de ajuste que vai ser dado, né? Porque o que acontece com o ajuste? O ajuste ele pode ser... Deixa eu tentar voltar aqui o slide. Só um minuto. Está muito travado hoje, viu? Estou gastando um tempo enorme nessa aula. E era uma aula que estava preparada para ser mais rápida, né? Deixa eu voltar aqui atrás. Slide, estou voltando para o slide 24, tá? Ver se eu consigo. Isso. Essa telinha aí, gente, olha só. Aí eu capturei só uma análise que eu fiz de um sistema de montagem onde eu estou analisando aí um tipo de ajuste que foi feito. Essa letra H7 aí, G6, se você olhar lá naquela tabelinha lá embaixo, lá, tá vendo? Ó? Vê se você consegue achar o H7 lá na tabelinha, tá vendo? Olha lá. Embaixo tem o valor dele, não tem? Olha lá. Ó, 0 e mais 25. Vocês conseguiram ver? Dentro da tabelinha lá. Ó. O H maiúsculo e o 7 é a qualidade de trabalho que eu tenho para o meu furo. Tá certo? Ó? Então, o meu furo, a simulação é o seguinte, o meu furo é essa peça de 40 aí, ó. Então, eu tenho lá assim, ó, diâmetro 40 H7. E na frente, no esqueminha, lá tem assim, ó, diâmetro 40 G6. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que quando eu combino uma peça considerada furo, cujo o diâmetro é 40 milímetros, com a qualidade de trabalho H7, com um eixo de 40 milímetros, com a qualidade de trabalho G6, na hora que eu fizer a fabricação e posterior montagem do mesmo, eu vou ter um tipo de ajuste para essas duas peças. Então, o que acontece? Por que eu tenho que estabelecer esse campo de tolerância colocando um valor máximo e um valor mínimo para o furo? É para dizer o seguinte, que eu tenho um campo de fabricação, porque eu não consigo fabricar o eixo com 40 milímetros exato, mas eu preciso, né, definir o campo de fabricação para ele. Então, quem vai fabricar o eixo, por exemplo, ou vai fabricar o furo, um ou outro, ele sabe exatamente a margem que ele vai ter para poder fabricar a peça. E essas informações aí, né, elas são definidas dentro do desenho, tá certo? O Lécio tá saindo, né? Não, a Keidiane que saiu. Cadê boa noite? Entendi. Gente, vamos fazer o seguinte, para não prejudicar ninguém, a plataforma nossa também está muito ruim. Não sei como é que tá para vocês aí, mas aqui para mim ela está passando muito devagar e travando muito. Eu vou fazer o seguinte, eu vou estar encerrando por aqui. Eu vou arrumar um jeito de voltar nessa aula de alguma forma. E eu queria arrumar um tempo com vocês lá na frente, depois que passar esse processo aí da pausa, né? Para a gente conseguir falar um pouco mais sobre isso, para mim fechar. Porque, olha bem, são 32 slides aí, né? Essa aula minha, para a gente terminar ela, a gente ia precisar ainda de mais uma meia hora aí, tá certo? No mínimo. E como está muito ruim, né? Para mim aqui está muito complicado, tá travando muito, entendeu? Eu não sei como é que tá para vocês aí. Mas aí eu queria ver com vocês isso. A gente encerra, a gente descansa mesmo, porque o tempo está muito estourado. E eu vou arrumar um jeito de conversar com vocês mais lá na frente. A gente pegar pelo menos mais uma meia hora depois, de algum pedacinho de aula aí, a gente fecha isso aí. O que vocês acham? Perfeito, professor. Combinado. Pode ser? Pode. Porque aí talvez a gente pega num dia melhor aí, essa plataforma roda melhor, porque hoje realmente eu vou até pedir desculpa a vocês, porque não foi do meu agrado, assim, não foi bem o que eu queria fazer, porque eu estou sofrendo muito aqui, está travando muito aqui comigo, sabe?
Mas aí a gente vai ver lá na frente, mas daqui mais umas 2 semanas a gente consegue conversar um pouco mais sobre isso. Eu queria mostrar para vocês ainda sobre tolerância geométrica. Eu queria esclarecer um pouco mais para vocês sobre isso aí, que está aí na tela, né? Para vocês entenderem, né? Assim, a importância que tem essas informações no desenho, né? Tá vendo? Olha, imagina um desenho desse tipo aí, olha. É um desenho mecânico, né? Mas olha como que ele é. Ele é todo recheado, né, de informações, tá vendo? E é importante a gente começar a entender pelo menos um pouquinho o que significa cada informação dessa que é lançada lá. Com certeza. Tá bom? Ok, Então, professor. vou despedir então de vocês. Obrigado aí pela atenção. Mais uma vez, desculpa aí pela dificuldade técnica hoje, né? Tá Tá? ótimo. Ok, professor. Um Excelente aula. abraço. Fica com Deus Obrigado. aí. Boa noite.